A paz do Senhor, igreja. Novamente estamos aqui, desta feita, num novo tema, num novo trimestre, em um novo ano. E vamos, nesse trimestre, como o pastor Eduardo já falou na aula inaugural da semana passada, vamos estar falando sobre o pentecostalismo. O pentecostalismo, que é a ação do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a terra, nos dias de hoje. Desde os dias de Pentecostes, como o pastor Eduardo, ressalto e reforço, nos falou a semana passada. Ele fez uma apresentação sobre o Espírito Santo, sobre a divindade do Espírito Santo, falou de aspecto geral de como que o Espírito Santo atua nos dias de hoje. E nós vamos prosseguir. Nesta aula de hoje, nós vamos falar, em especial, sobre a atuação do Espírito Santo na redenção. Esse é o tema de hoje. Queridos, esse trimestre ele promete ser muito abençoado com esse estudo, porque o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, nos capacita, está com a igreja nos dias de hoje. Se os discípulos tinham a Jesus nos seus dias, os apóstolos, apóstolo Pedro, João, eles tinham Jesus Cristo como companhia. Hoje nós temos o Espírito Santo. E como o pastor Eduardo nos falou, o Espírito Santo ele tem a mesma natureza de Jesus, tem a mesma natureza do Pai. Ele é divino, ele é eterno, ele é Deus. Então Deus está conosco. O Espírito Santo está conosco. Então vamos ter um coração assim, bem desejoso de aprender as maravilhas que Deus quer nos ensinar. Tá bem? Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor. O Senhor tem sido nosso refúgio, o Senhor tem sido nossa salvação. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que está conosco todos os dias, nos dando força, nos ajudando, sendo nosso conselheiro, nosso advogado, nosso consolador. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ter cada vez mais entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo e como nos devemos agir para sermos 100% guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Sei que, ó Deus, não é a tarefa fácil, mas o Senhor está conosco, Senhor. Teu Filho disse que não seriam dias fáceis, mas que o Espírito Santo estaria conosco. Então nos ajuda, Senhor, a entender e a tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor reservou para nós, desse selo, dessa garantia, desse penhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, queridos. A atuação do Espírito Santo na redenção. O nosso texto áureo, ele está lá em Atos, capítulo 9, 21, e, como eu sempre costumo dizer aqui, a nossa versão da Bíblia que geralmente usamos é a NVI, Nova Versão Internacional. Quando nós formos usar outra versão da Bíblia, faremos menção aqui de qual versão estamos usando, tá bem? Mas a base do nosso uso aqui é a NVI. Diz lá o nosso texto áureo: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então nós vemos aqui um texto lá de Atos que diz sobre a atuação do Espírito Santo sobre a igreja. A nossa verdade prática é: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada. E eu gostaria de ressaltar aqui, a respeito da atuação do Espírito Santo, essas duas qualidades dessa atuação: o ser contínua e ser dinâmica. Ser contínua significa que está conosco desde que o Espírito Santo nos foi outorgado, lá no Pentecostes. Então o Espírito Santo agiu lá no Pentecostes, agiu durante toda a história da igreja e continua agindo nos dias de hoje. E vai agir até o momento da igreja ser arrebatada. Não existe igreja sem Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo está conosco todos os dias, como o Filho nos prometeu. E ela também é dinâmica. Dinâmica, essa palavra dinâmica nos dá a ideia de movimento, de força, de poder. Essa palavra dinâmica, ela vem lá do grego, dunamis, que significa poder, força. Então, o
Espírito Santo, ele atua dessa forma, de forma contínua, sem intervalo e de forma dinâmica, de forma poderosa na igreja, na vida dos crentes, conduzindo todos a uma conversão fiel, verdadeira, até o final da nossa jornada. E a leitura bíblica está lá em João, capítulo 16, iniciando pelo verso 7. Diz o seguinte: Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui é Jesus falando, tudo bem? Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Esse texto está lá em João, capítulo 16, do verso 7 ao verso 13, nós lemos aqui na NVI. Eu gostaria de ressaltar aqui, porque esse texto nós não vamos falar hoje nessa aula, a respeito do verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Pode parecer um pouco estranho dizer que o Espírito não falará de si mesmo, porque o Espírito, ele há de falar daquilo que Jesus já nos revelou, da pregação de Cristo, que é o próprio Cristo na cruz. E o próprio Jesus, ele disse que ele também não falava de si próprio, que ele falava aquilo que o Pai o havia dado. Lá em João, capítulo 12, verso 49, está escrito o seguinte: Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, a palavra de Jesus, que Jesus aqui na terra, era a palavra que vinha do céu, vinha do Pai. Então, Jesus ouvia do Pai e pregava aqui na terra. E o Espírito Santo prega essa mesma palavra. Por isso que o Espírito Santo é Deus, porque a palavra é única. E outra coisa. Aqui esse texto, ele os guiará a toda a verdade. Essa é uma tradução um pouquinho criticada, porque a toda a verdade pode nos dar a impressão que existe alguma outra verdade que não a verdade que o Espírito vai revelar, ou seja, a verdade que Jesus nos revelou. Então, o correto seria: ele nos guiará em toda a verdade, que é a verdade revelada por Jesus. Introdução. Na aula passada fomos apresentados ao Espírito Santo. Muito bom, né? Nesta aula veremos sua atuação. Primeiro, na salvação da humanidade. O Espírito Santo também atua na salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Então a atuação do Espírito Santo ela é dupla. Atua no mundo, digamos assim, como nós lemos agora há pouco, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e atua também na vida dos crentes, fortalecendo e edificando a vida dos crentes, a vida da igreja. O tópico 1 diz: o Espírito Santo como promessa. O Espírito Santo como promessa. A salvação do homem é um projeto eterno. Como nós já vimos em aulas passadas, Deus, desde antes da fundação do mundo, já havia previsto, preparado o Cordeiro, porque sabia que o homem já ia pecar, ia se desvincular da sua santidade, do plano eterno de Deus de ter uma família grande, com filhos iguais a si mesmo. Então Deus já havia preparado lá na eternidade um plano para resgatar o homem, que incluía e se baseava o quê? No sacrifício de Jesus. Então tá lá,
Vamos ler 1 Pedro 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Aqui está uma forma reduzida desse texto, tá? De 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 20. Então nós temos aqui o apóstolo Pedro dizendo que o Cordeiro, ele já estava planejado que ele havia de vir para a terra para quê? Para resgatar o homem. A promessa messiânica, portanto, ela já existia desde quando o homem pecou lá no Éden. A promessa existe porque há um plano. Então Deus, queridos, Deus não faz as coisas atabalhoadamente, Deus não é pego de surpresa, Deus não dá o passo 2 porque ele não sabia exatamente o que fazer. Deus nunca é pego de surpresa, podem ter certeza disso. Se tudo o que acontece está no controle de Deus, Deus sabe exatamente todas as coisas que vão acontecer. Como eu sempre falo, isso para nós traz segurança, porque sabemos que temos um Deus em quem podemos confiar, porque Ele sabe todas as coisas. O plano envolve toda a Trindade. O plano da redenção não é um plano que envolve apenas Jesus. Envolve o Pai, envolve o Filho, envolve o Espírito Santo. O Pai, por exemplo, nesse plano, a gente pode comparar com o sacerdote. Vocês lembram que o sacerdote no Antigo Testamento era o que oferecia ele apresentava o cordeiro para ser sacrificado, para ser imolado? O Pai é esse que apresenta o cordeiro. O Filho, que é Jesus, é o próprio cordeiro que é imolado. E por meio do seu sacrifício ele tira o pecado do mundo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que vem para nos convencer de que esse sacrifício é eficaz, é eficiente, é suficiente, é único, para que nós possamos ser aceitos diante do Pai. A promessa messiânica, ela é acompanhada da promessa do Espírito. Então vejam bem, pode parecer forte o que eu vou falar, mas a promessa do Espírito e a promessa do Filho, a promessa de Jesus, ser sacrificado ali na cruz, e o próprio sacrifício de Cristo, ele não teria eficácia se não tivesse o que agora? A ação do Espírito Santo. Não que o sacrifício de Cristo não fosse suficiente em si mesmo para produzir os efeitos. Mas se a ação do Espírito Santo não fosse presente nos dias de hoje, nos convencendo de que devemos aceitar esse sacrifício, de que valeria? Jesus teria morrido em vão. O que eu estou querendo sintetizar é o seguinte: vamos supor que Jesus tivesse morrido, mas o Espírito Santo não tivesse vindo, ninguém tivesse aceito Jesus. De que teria valido a morte de Jesus? Então o Espírito Santo ele vem para quê? Para nos convencer da obra de Cristo na cruz. E então esse Espírito, ele também foi prometido lá atrás, desde os profetas. Isaías, lá em 42:1, diz o seguinte: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu Espírito, e ele trará justiça às nações. Fazendo aqui uma referência a Jesus, mas Jesus sendo acompanhado do Espírito. O próprio Isaías ainda, no capítulo 32, verso 14, verso 15, diz o seguinte: a fortaleza será abandonada, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Então Deus já estava anunciando, por meio dos profetas, que o Espírito nos seria dado. E aqui Isaías está dizendo o seguinte: que nós viveríamos uma terra desolada, até que o Espírito nos fosse dado. E ele diz mais lá no capítulo 44, verso 3: derramarei meu Espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. Então são demonstrações de que o Espírito já estava prometido. Diz mais lá, agora Joel, capítulo 2, versículo 28, 29 e 32. Perdão,
capítulo 2, versículos 28, 29 e 32. E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, a ação do Espírito ela é necessária, queridos. Olha só, é o que o Joel está falando aqui. Para que o nome do Senhor seja invocado, o Espírito Santo tem que vir, tem que nos convencer. O Espírito Santo é fundamental para que haja a conversão do pecador. E outra coisa, Joel já está anunciando aqui um plano para toda a humanidade, não apenas para uma nação, não apenas para Israel. O que Joel está falando aqui é que o plano de salvação ele é para Israel, mas também para os chamados gentios, aqueles que não pertencem à nação de Israel. Como que o Espírito Santo atuava na antiga aliança? Existe uma diferença na atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Antes do Pentecostes, ou seja, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha para capacitar as pessoas para obras específicas. O pastor Eduardo, inclusive, falou sobre isso. Então ele vinha sobre Davi, ele descia ali sobre Gideão, sobre Jefté. Em Números, por exemplo, 11, 25, que foi um dos textos citados também na aula anterior, o Senhor desceu na nuvem, ele lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. É aquela passagem que foi comentada. Quando o Moisés julgava o povo, ele julgava sozinho. Jetro, seu sogro, vendo que aquilo era pesado para Moisés, cansava o povo, e ele deu a sugestão de quê? De dividir essa tarefa entre outros. E aqui é o texto que diz que foi tirado da porção de Moisés e distribuído para os outros. E quando eles foram cheios, diz que eles profetizaram. Ali, provavelmente, um espírito de sabedoria desceu sobre eles, né? Para poder julgar o povo com sabedoria de Deus. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Isso é importante. Para que o Espírito Santo viesse, haveria necessidade de que Jesus subisse. E Jesus precisava morrer. Lá em João, Jesus diz, João 16, 5 a 7, agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, Jesus, sendo sacrificado, subindo aos céus, então viria a seu tempo o Espírito, como aconteceu no Pentecostes. E Jesus disse que foi para o nosso bem que isso aconteceu. Tópico 2. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador. Função do Espírito Santo como Consolador. Em grego, a palavra parakletos, ela é composta por duas partes, digamos assim. O pará, que significa estar ao lado de, estar próximo, e um verbo que é kalel, chamar, convocar. Portanto, ele remete à ideia de um advogado, um defensor, um intercessor, um ajudador, alguém que está ao lado de outra pessoa para fortalecer essa pessoa. Isso é a ideia de paracleto. A palavra paracleto ela aparece 5 vezes no Novo Testamento, apenas 5 vezes, e todas elas é o apóstolo João que a usa. Uma se refere a Jesus. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, e aqui a gente vai usar a nova Almeida atualizada. O apóstolo João diz, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem.
Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A NVI, ela traduz aqui por conselheiro. Aliás, ela sempre traduz por conselheiro a palavra paracletos. Aqui, a Nova Almeida atualizada usa a palavra advogado. A Revista atualizada usa a palavra intercessor. Então, são essas funções do Espírito Santo. De Jesus, mas como paracleto. E as outras vezes, elas se referem ao Espírito Santo. A primeira delas que aparece com referência ao Espírito Santo, lá em João capítulo 14, verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E aqui, voltando na aula anterior, porque a aula anterior é importante. Se você não assistiu a aula anterior, assim que terminar esta aula, vá na aula anterior para entender um pouquinho sobre o Espírito Santo. É importante você assistir a aula anterior. Então, aqui essa palavra outro, Jesus usou uma palavra que significa um outro da mesma qualidade. Não é um outro diferente, é um outro da mesma qualidade. O grego é uma língua mais rica nesse aspecto. Então, ele faz uma diferença entre outro da mesma qualidade e outro de uma qualidade diferente. A segunda passagem que fala de Paracleto como Espírito Santo está lá também em João, capítulo 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. A terceira é: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha só, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. E a última delas está lá em João, capítulo 16, verso 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. O Espírito Santo também tem a função de ensinador. O Espírito Santo tem a mesma natureza de Cristo, nós já vimos isso. E Jesus na terra, ele ensinava. Olha só em Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então nós vemos aqui que Jesus ensinava. Jesus dedicou muito do seu ministério ao ensino. E o Espírito Santo? Assim como Jesus ensinava, o Espírito Santo também ensina. 14, 26, que nós lemos agora há pouco, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Esse ensinará, ou seja, o Espírito Santo nos ensina. Paulo, ele diz que nós temos de ter inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela vem por meio de quê? Por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz entender as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, sempre que você for fazer uma leitura bíblica, sempre que você for fazer um estudo bíblico, peça entendimento, sabedoria e revelação. Faça uma oração antes. Vai ler a Bíblia. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas vai ler a Bíblia. Faça uma oração introdutória antes. Peça sabedoria do alto. Como ajudador também. Paracletos não é apenas advogado, intercessor, consolador. Paracletos é também ajudador. E mesmo texto que nós lemos agora, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ou seja, o ajudador, ele vai nos ajudar, vai nos auxiliar a nos lembrar aquilo que Jesus nos disse. Da mesma forma, o texto lá de Romanos 8, 26, né? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui Paulo ele fala do Espírito Santo como um ajudador. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E o mesmo texto que nós lemos, na tradução da nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar meu nome, ensinará a você todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então, o papel do Espírito Santo como nosso ajudador. Tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo reprova e convence o mundo, né? Então, Jesus realizou a obra da redenção através do seu sacrifício na cruz. Agora cabe ao Espírito a tarefa de convencer o mundo de sua disposição e necessidade. Disposição de quê? Disposição da redenção. A redenção está aí. Basta aceitar. Ela está a todas as pessoas. Joel disse que era apenas invocar o nome do Senhor. E a necessidade. Não basta estar à disposição. Precisa também a pessoa sentir e saber que tem a necessidade daquilo. Às vezes algo está disponível para a pessoa, mas a pessoa pensa que não tem necessidade daquilo. Infelizmente, com a salvação, algumas pessoas agem dessa forma. Diz lá Jesus, né, em João capítulo 16, 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer é interessante, né? Convencer, essa palavra convencer, do latim, ela vem de convictus, que significa vencer junto. Olha só, né, junto, vencer. Convencer significa vencer junto. E eu achei muito interessante uma pesquisa que eu fiz, e um texto dizia o seguinte: só convence quem quer que o outro também vença. Você só chama uma pessoa, você só tenta convencer uma pessoa para que ela vença junto com você. Não é verdade? Se você compra uma pizza, gostou daquela pizza, nossa, você amou aquela pizza. Que sabor, nunca comi uma pizza igual a essa. É muito provável que você vai tentar indicar essa pizzaria, essa pizza para alguém. Vai tentar convencer a pessoa que aquela pizza é boa. Por quê? Porque você quer que aquela pessoa participe da mesma experiência vencedora que você teve. E o que o Espírito Santo está aqui para nos fazer? Para nos convencer de que o caminho de Cristo é o caminho da vitória. Ele convence o mundo do pecado. Do pecado porque os homens não creem em mim. É o que Jesus disse lá em João 16, 9. Pecado, como disse Jesus aqui, que o Espírito Santo convence do pecado. Pecado é diferente de pecados. Pecados, com S, no plural, significa o quê? Significa atos, ações, pensamentos que temos e que às vezes se constituem como ações pecaminosas. Então a pessoa roubou, a pessoa mentiu, a pessoa adulterou. Isso são pecados. Agora, o que é pecado? Pecado é condição sem Deus. Pecado é a condição de separação do homem de Deus. É uma condição humana. Não é a ação, o ato em si. Por isso que quando uma criança nasce, queridos, uma criança nasce, ela não cometeu pecado nenhum ainda, mas ela está em pecado. Ela está em pecado porque ela tem a natureza pecaminosa, tem a natureza pecadora. Pecado aqui não é reconhecer que a obra de Cristo, pecado aqui é não reconhecer que a obra de Cristo é o único meio de salvação. Então, quando nós não reconhecemos que a obra de Cristo é o caminho para o homem, a condição do homem, ela permanece a condição de pecado. É o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu pecado. Portanto, é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa de que ela necessita de salvação. Agora, imaginem, queridos, o Espírito Santo, ele quer a conversão de todas as pessoas. Ele quer a conversão de todos. Agora, se nem todos são
convertidos, é porque o Espírito Santo não consegue convencer todas as pessoas. Você vai falar assim, não, mas não é possível, Deus é o Deus do impossível. Qualquer coisa é possível a Deus. Deus pode qualquer coisa, mas uma coisa que Deus respeita é o livre-arbítrio do homem. Deus respeita, se você não quer, não quer. Jesus Cristo foi procurado uma vez por um homem e falou, Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Ah, vende os teus bens e me segue. Vende teus bens, dá aos pobres e me segue. O homem pegou, virou as costas, foi embora. Tá bem? Jesus não convenceu aquela pessoa. Mas Jesus também não foi atrás, buscar. Não, peraí, você não entendeu direito. Não. Jesus respeitou a decisão daquele camarada, daquele jovem. Então o que eu quero dizer com isso é que existem pessoas que vão ter o coração endurecido com relação à palavra. Infelizmente. Porque nem o Espírito Santo há de convencer essas pessoas. Mas o nosso trabalho é falar, pregar, testemunhar. Porque o trabalho de convencer é do Espírito Santo, não é nosso. Tá bem? Às vezes as pessoas ficam muito estressadas, vou dizer esse termo, porque as pessoas não se convertem, mas a nós foi dado o quê? Falar, pregar e convencer ao Espírito Santo. O Espírito Santo também convence da justiça. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. A justiça é o quê? É a impecável justiça de Cristo. Cristo era impecável. Cristo não pecou. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Jesus perguntou. Jesus, portanto, tinha uma justiça que não estava sobre juízo, que não estava sob julgamento. Ele era justo. Ele é o justo. Foi essa justiça que garantiu que ele não permanecesse no sepulcro. A morte, está lá em Atos, capítulo 2, 24, a morte não pôde conter Jesus no sepulcro, queridos. Por quê? Porque Jesus era justo. Lugar de justo não é no sepulcro. Glória a Deus, porque Deus falou assim, você também pode ser justo, o teu lugar não é no sepulcro. Eu agradeço a Deus, porque ele estendeu a mão para mim e falou assim, você não deve ficar no sepulcro. Vem comigo. Então eu sou grato a Deus. E terceiro, ele convence o mundo do juízo. E Jesus continua, né? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João 16, 11. É uma referência ao fato de Satanás já estar julgado e condenado. Queridos, Satanás já está julgado por Deus. Para nós tem saída. Para nós, homens, humanidade, há saída. A saída é aceitar a morte redentora de Cristo. Para Satanás, não. Satanás já está julgado. Lá no Éden, quando o homem pecou, Deus pegou, olhou para o Adão e falou assim, por que você fez isso? O homem falou assim, foi a mulher. Deus olhou para Eva e perguntou, por que você fez isso? Eva pegou e falou assim, foi a serpente. Quando Deus olhou para a serpente, Deus não perguntou para a serpente, por que você fez isso? Deus não deu oportunidade de defesa, porque ela já estava julgada. Satanás já estava julgado. E aqui, queridos, vai uma advertência. Ou se é servo de Deus, ou se é servo de Satanás. Jesus, lá em Mateus 6,24, disse que só é possível ser servo de dois senhores. Ou melhor, de um ou de outro. Mas só existem dois senhores. Não existe 3, 4, 5, 6. Existe um senhor que é Deus e existe um senhor que é Satanás. E assim, os servos terão o mesmo destino de seus senhores. Se você é servo de Cristo, você vai habitar com Cristo. Se você é servo de Satanás, desculpe. É o que Jesus falou. Né? Nem sei se eu devo pedir desculpas, né, queridos? Porque foi Jesus que falou, não fui eu. Está escrito lá na Bíblia. Quem é seguidor de Cristo vai seguir a Cristo. Quem não é seguidor de Cristo não vai seguir a Cristo, vai seguir Satanás. Conclusão. O Espírito Santo tem atuação contínua e dinâmica, ou seja, ele age desde o Pentecostes até hoje, na igreja e no mundo. No mundo, para convencer de que Cristo é o caminho.
e na igreja para fortalecer, para que um dia nós possamos chegar até os céus, nos apresentarmos diante de Deus e habitarmos com Ele para toda a eternidade. Glória a Deus por esse dia. E Ele está presente junto à igreja para atuar como advogado, consolador, ajudador e intercessor. Então Deus está conosco. O Espírito Santo está conosco para ser nosso ajudador, conselheiro, auxiliador. E aqui também, em cima eu acabei não falando, né? Que a atuação dele ainda é dinâmica. Ele traz poder para a sua igreja. Ele traz poder para que as pessoas possam ser convertidas. Glória a Deus pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, queridos, nós vamos passar um trimestre inteiro falando sobre o Espírito Santo. Tenha um coração sempre grato. Tenha um coração sempre disposto a aprender com o Espírito Santo. Nós vamos falar muito sobre ele e temos muito a aprender, porque ele está conosco. Como eu disse no começo da lição, se os discípulos tinham o prazer de ter Jesus andando ao seu lado, hoje nós temos o prazer de o Espírito habitar no nosso coração. Ele habita em nós. Somos gratos a Deus pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor nos tem concedido o Teu Espírito, força a Tua igreja, força a nós a cada dia. Pedimos ao Pai que o Senhor nos revele o Espírito Santo cada vez mais, que nos ajude, Senhor, pelo Espírito, a que possamos ser conformados a cada dia à Tua palavra, ao caráter santo. Que o Espírito Santo nos dê essa ajuda, nos ensinando em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem agora com mais um período de louvor e depois um período com a ministração da palavra por meio do pregador. Glória a Deus e até domingo, se assim Deus permitir.